Nós vamos falar agora sobre um assunto tão importante para as investigações dos crimes, que já virou tema até de central de inúmeras séries de TV e até filmes americanos. A perícia criminal. Aqui na Paraíba, esse trabalho vem sendo desempenhado pelos peritos criminais da Polícia Civil. Só no ano de 2017, até o momento, mais de 24 mil exames periciais foram realizados pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba. Exames estes cruciais para a elucidação de muitos casos, alguns desses casos, inclusive, de bastante repercussão aqui na Paraíba, como que tirou a vida do agente de trânsito Diogo Nascimento. E para falar sobre o trabalho realizado neste caso e em tantos outros, nós recebemos aqui no estúdio a perita criminal Amanda Mello. Seja muito bem-vinda, Amanda. Que já é conhecida de toda a Paraíba, né? Já foi nossa colega aqui na TV Correio. Sim, já foi. Né? Sim. E já apresentou programas aqui na TV Correio, na RCTV, e agora está aí com essa missão, né? Belíssima, de muita importância, eu amo. Como perita criminal. Sim. Amanda, explica pra gente como é esse trabalho da perícia criminal, tá bom? E o que levou você a trilhar por essa profissão tão nobre, tão bela e tão importante na elucidação de crimes? Boa noite, João. Boa noite. Acho que boa tarde ainda, né? Eu cheguei agora, cheguei um pouco na corrida, desculpa. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Eu costumo dizer que eu sempre quis ser perita criminal desde quando eu era criança. Não tem meninas que sonham em ser bailarina? É verdade. Eu sonhava em ser perita criminal, né? Eu nunca sonhei em usar sapatilha, sonhava em usar coturno e eu consegui, graças a Deus, realizar esse sonho. É um trabalho belíssimo e é muito legal a TV Correio dar esse espaço aqui pra gente, porque a gente precisa que a população conheça mais do nosso trabalho. Sim. E é um trabalho lindo, João, é um trabalho fascinante, um trabalho apaixonante. A gente tem várias áreas de atuação. Não tem apenas a de local de crime, que é o que o pessoal aí de casa costuma ver a gente, como as fotos que estão passando, né? Lá no local do crime, pouco tempo depois da ocorrência, né? Fazendo o levantamento lá do local. Isso, por exemplo, eu atuo em local de crime de morte violenta. Sim. É a área que eu atuo. Mas temos colegas que atuam em local de crime de danos, né? Quando ocorre um furto, quando ocorre um dano ao patrimônio. E temos colegas que trabalham de forma interna, que são nos laboratórios de criminalística. E aí acho que você conhece um pouco do trabalho, que tem laboratório de papiloscopia, laboratório de balística, documentoscopia, o de DNA, né? Então a gente tem todo esse leque de atuação pericial. E eu falo pra você que o IPC da Paraíba, ele tá como um dos melhores da Polícia Científica do Brasil, viu? Somos aqui da Paraíba, somos pequenininhos, porém somos grandiosos em trazer resultados. Eu sabia até pouco tempo, Amanda, que estava entre os 5 melhores do país. Não sei se ainda está nesse nível, a gente se talvez até tratar. no nível mais elevado, mas até pouco tempo era entre os 5 melhores do país. A gente se esforça, viu, para estar, Gilmar. Realmente, a gente tem profissionais competentíssimos lá dentro e a gente já vê alguns aí que vão para a tela. A gente tem o nosso querido Ademar, o perito criminal doutor Ademar, que está sempre nas telinhas, o Aldenir Lins, que é um perito maravilhoso, a Roberta, o Rodrigo. A gente tem áreas inovadoras, por exemplo, a gente tem área aqui na Polícia Científica da Paraíba que é de entomologia forense, que é o estudo dos insetos que colonizam o cadáver para dar o exato tempo de morte. Isso aqui é algo novo e nem todos os estados brasileiros têm esse tipo de laboratório. E nós trabalhamos com tecnologia de ponta, nosso laboratório de análise de drogas tem a certificação da ONU por 100% de precisão. Que maravilha, que bom saber. Não é bom? É maravilhoso. Nosso laboratório de DNA é um dos mais conceituados do país, também é bem certificado, né? Nós temos mestres, doutores e especialistas que atuam sempre, assim, são pessoas que realmente são apaixonadas pelo que fazem e isso é um diferencial no trabalho dos peritos criminais aqui da Paraíba, sabe, Gilmar? Eu ingressei nesse quadro, não tem muitos anos, eu sou da nova geração, né? Mas nós fazemos um trabalho belíssimo muito antes, graças a Deus temos todos o respaldo do governo do estado, temos a nossa gestão, a nossa direção também que contribui para isso e sempre está lutando para que a perícia melhore. Por exemplo, nós recebemos há pouco tempo um grande equipamento que aqui no Nordeste, em termos de polícia científica, só nós temos, que é o scanner 3D de local.
Explica um pouco sobre isso. É um equipamento incrível de tecnologia de ponta que ele consegue escanear em 3 dimensões. Esse vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Esse aparelho pequenininho, ele faz um trabalho grandioso. Escaneia toda a cena do crime que a gente quer, dá todos os ângulos em dimensão 3D, né? E faz com que a gente possa analisar de uma forma ainda melhor e de forma mais célere a cena do crime, né? Então, hoje, perícias que poderiam demorar muito mais tempo em local para ser realizadas, a gente consegue fazer mais rápido e com uma precisão ainda maior. Por exemplo, esse scanner ele foi usado no caso Luana, recente, pelo perito criminal Denis Lins também, e outros casos que nós já usamos o scanner 3D. Amanda, se nós tivéssemos esse equipamento, né, à época daquele caso do Diogo Nascimento, teria sido mais célere? Também, sim, porque nós tivemos que fazer todo o croquis do local. Eu falo nós, mas porque tivemos vários peritos que trabalharam no local. Toda uma equipe, né, que trabalhou engajada. Uma equipe multidisciplinar. Para chegar ao parecer técnico desse caso. Exato. Tivemos o doutor Herbert Bozon, o doutor Robson Mamed. Tivemos muita gente que fez parte dessa reprodução simulada, que você sabe que reprodução simulada, às vezes as pessoas me perguntam se é difícil ter uma reprodução simulada. Não é. Nós temos reprodução simulada em todo o estado frequentemente. É porque nem sempre é noticiado, mas é constante que ocorre reprodução simulada, como foi o caso desse estudo do agente Diogo. E é um dos trabalhos mais complexos da perícia criminal. Essa era por isso que demora tanto. E um das fases dessa reprodução simulada, como também dos locais que a gente atende, é você fazer todo o mapeamento do local. E por que isso é importante? Para quem pegar seu laudo, seja daqui a 1 mês ou seja daqui a 5 anos, a pessoa que estiver lendo possa se colocar dentro da cena em que aquilo aconteceu, entendeu? Então a gente antigamente usava croquis, fazia na mão mesmo. Nós passamos a ter um software chamado SketchUp, que aí temos peritos que atuam trabalhando com isso, principalmente os de engenharia forense, e agora viemos a ganhar o scanner 3D, que aí nos dá uma precisão de cena. Então, às vezes, aquele desenho de local, ele se torna muito mais célere, porque a gente tem um software de última tecnologia. Quando você fala, Amanda, em precisão de cena, qual é o nível de fidelidade em percentual da reprodução simulada com os equipamentos e com a tecnologia de hoje em relação à cena de crime mesmo do acontecimento? Eu acho que eu posso te dar esse resultado mais pra frente, porque nós recebemos esse aparelho tem pouco tempo, sabe, Jomar? Então nós ainda o estamos utilizando, começando a utilizar ele agora. Mas pode ter certeza que esse número é muito alto, porque é um escaneamento em 3 dimensões, né? Nós fizemos recentemente uma reprodução simulada em um presídio aqui da capital, usamos o scanner 3D. Aí imagine você fazer toda uma varredura manual, né, das instalações de um presídio, como se torna muito mais célere e mais preciso com um tipo de escaneamento. Pode ser que chegue a 100% essa precisão, né? Amanda, para o trabalho da perícia, da polícia, para um julgamento o mais justo possível, qual é a importância da preservação do local da ocorrência do crime para a perícia criminal? Olha, Gilmar, você bateu num ponto que pra gente é crucial e que se eu tivesse que citar algum dos pontos negativos que nós enfrentamos hoje é o isolamento e preservação de cena de crime. Porque nós, peritos, nós falamos de acordo com o que a cena nos mostra. A gente costuma dizer que a cena do crime fala. Mas se ela tá alterada, e eu não falo alterada de forma de alguém que agiu de má fé, mas alguém que agiu de boa fé mesmo, acabou mexendo em algo da cena. Tentou, achando que iria ajudar de alguma maneira. Por exemplo, às vezes alguém recolhe as cápsulas, né? Para entregar ao policial. Para entregar ao policial. Gente, não façam isso. Então, diante de uma cena de crime, ela tem que ser intocada, tá? Apenas os peritos criminais, que é de acordo com o nosso Código de Processo Penal, fala que os peritos criminais é que podem adentrar essa cena. Antes disso, ela só tem que ser isolada. Então, se eu trabalho com uma cena que está intacta,
né? É difícil você ter uma 100%, mas o mais próximo disso, o meu laudo vai ter ainda mais resultados. Porque no nosso laudo a gente tenta, um dos nossos papéis é dar a dinâmica daquele fato. Como é que aquele fato aconteceu? Como foi o início, como foi o meio, como foi o fim? Por onde o criminoso entrou, por onde o criminoso saiu? E quem fala isso pra gente é a cena, é do jeito que a gente a enxerga. Se essa cena estiver alterada, eu não posso mais fazer esse tipo de análise. Então, isso vai faltar no meu laudo. Entendeu, Jomar? E isso poderia ser muito importante lá no julgamento, na fase da ação penal. Sem dúvida. Por exemplo, né? O juiz não estava lá. Não. Né? A defesa não estava. Não. A acusação não estava. Não. E vão precisar... É o nosso laudo que os irá colocar naquele local. Desse laudo para transportá-lo, né, àquela cena criminosa, o mais fidedignamente possível, né, dependendo desse trabalho da preservação do local do crime. Sim, e por isso que aqui é importante esse espaço que vocês dão para a perícia criminal, porque a gente precisa que a população nos apoie e nos ajude nesse sentido, né, Jomar? Infelizmente, a gente tem uma taxa de criminalidade alta. Aqui na Paraíba a gente está conseguindo reduzir os CVLIs, né, que é os crimes violentos e letais intencionais, mas ainda temos um índice que por a gente seria mais baixo. Então, alguma parte da população sempre presencia algum tipo desses crimes. Então, o que a gente pede a vocês é que não toquem na cena, não mexam na cena, porque se vocês mexerem na cena, eu não vou poder usar, nós, os peritos, não vamos poder usar isso no nosso laudo. E aí a gente pode até deixar de condenar alguém ou principalmente, Jomar, absolver alguém. Uma pessoa. Porque o que eu falo muito quando eu entrei nesse trabalho é que eu acho que mais importante do que você botar um culpado na cadeia é você tirar um inocente que está nela. Isso, é verdade. E isso a perícia também faz, viu, Jomar? Então, a importância do isolamento e preservação de cena do crime é crucial para os nossos laudos e isso é um dos pontos mais negativos que a gente enfrenta. Então, a gente pede sempre a ajuda da população para que nos auxilie contra isso. Quanto a isso, né? A própria imprensa, a gente vê que às vezes vai ao local e os repórteres que vão, eles mesmos falam, né? Ó, não vamos chegar perto porque a perícia ainda vai vir aqui, não vamos modificar. Mas até esse distanciamento, ele tem que ser longo, porque não se restringe ao corpo que está ali no chão. Às vezes você tem um perímetro tão maior de 3, 5 metros e que tem vestígios, que uma vez que não for isolado, eu não posso colocar no meu laudo. E ali podia estar a elucidação do crime no vestígio que está ali. Mas como eu tenho que falar por meio de prova técnica, eu não posso confiar numa prova que de repente não está confiável ali, né? Eu não confio que ela realmente ficou daquele jeito após o cometimento do ato criminoso, né? Então a gente precisa muito da ajuda da população com relação a isso, Jomar. Amanda, você já foi, por exemplo, chamada para explicar em juízo, né? Colaborar, né? Para explicar alguma coisa que o juiz não entendeu em alguma audiência? Não, comigo particularmente não, mas sim, acontece com alguns colegas e não por conta do laudo em si, mas porque às vezes tem uma linguagem técnica que o judiciário não entende. Rebuscada que o juiz não entende, que a defesa não entende que e às quer vezes que não é nem porque a gente perito explique, né? o que significa. E às vezes não é nem porque o perito não usa uma linguagem mais fácil, é porque às vezes tem uns termos técnicos. É o que tem, né? É o que tem, exato. E é um laudo, é uma coisa muito técnica. Então a gente tem que fazer jus àquele palavreado que ali está, sabe, Jomar? Eu não posso deixar no meu laudo como a gente fala de uma maneira informal, do dia a dia, não dá. Tem que ser realmente uma linguagem técnica. E aí, muitas vezes, o judiciário... Porque o laudo serve justamente para isso, para o juiz poder entender o que ele não compreende, né? O juiz, quem é que no final vai julgar aquele processo ali, ele não tem o conhecimento técnico daquela área. Então, para isso, vem o laudo pericial, para trazer aquele conhecimento técnico que o magistrado não dispõe. Então, muitas vezes, ele também não tem conhecimento da linguagem que a gente fala. Nos laudos, a gente usa também, às vezes, toda uma parte complementar, onde a gente explica a linguagem que é usada justamente para facilitar. Mas, às vezes, acaba que ou até um membro do Ministério Público, ou até a defesa não entende, e é chamado de juízo. Então, é muito normal isso acontecer e, na maioria das vezes, é por conta disso. Entendeu? O que acontece? Sem dúvida. Amanda, olha, o trabalho de vocês é primordial, né?
para a sociedade. Sim. Não é justiça, polícia, defesa e acusação, mas é primordial para a sociedade. Porque é a sociedade, no final de tudo, né, quem vai ser beneficiada. É verdade. Por um trabalho bem feito, por um trabalho bem programado, bem projetado, e é toda a sociedade que ganha com isso. Então, abrir essa oportunidade aqui para você falar da perícia criminal é abrir realmente uma oportunidade para a população entender a importância do trabalho de vocês, entender que é necessário e importante manter aquele perímetro onde ocorreu a infração penal, né, o mais preservada possível, para que lá na frente cada um de nós, né, possamos ser beneficiados com o trabalho de vocês. Você falou muito bem, eu assino embaixo, né? E você viu os números que nós produzimos? Que coisa fascinante, né? Como trabalha. Mais importante do que realmente prender um acusado, né, condenar o acusado, é tirar da cadeia aquele inocente que está ali pagando por uma pena indevida que não deve, porque ficam dúvidas em relação à participação dele ou não. E o quanto é importante, né? Quem trabalha com defesa técnica sabe, né, de um laudo bem feito, bem acabado, para muitas vezes inocentar uma pessoa que não cometeu aquele crime. É verdade. E olha, Jomar, nós temos profissionais realmente muito apaixonados pelo que fazem, porque eu costumo dizer assim, as pessoas me perguntam muito, sabe? Eu dou palestras, profiro cursos, graças a Deus, pelo Brasil, porque tem cada vez mais pessoas interessadas na perícia criminal, e isso é maravilhoso, porque até pouco tempo a gente não via esse interesse da população. E se a gente não é conhecido, a gente não é valorizado, nem nosso trabalho a gente tem a ajuda da população no trabalho, né? Então, nesses momentos de encontro com a população, me perguntam: Amanda, vocês fazem igual o CSI da TV? Sempre tem essa pergunta. Eu digo, a gente faz. Agora a gente faz de uma forma raiz. Sabe assim, aquela questão que tem um Nutella e tem um raiz? O CSI da TV é a perícia Nutella. Nós aqui somos a perícia raiz. Nós fazemos tudo daquilo. A gente faz. Só que não com aquela tecnologia, glamour, aquele aparato, aquela coisa. Muitas coisas que fogem até da realidade, né? Que nem existe no mundo real. Mas com a mesma paixão. E assim, a gente sabe, a realidade da polícia científica, infelizmente, é no mundo. Ela precisa de muitos investimentos e muitas vezes a realidade em que você está inserida não consegue acompanhar. Sim. Então você precisa, para preencher essa falta do investimento, nós temos investimentos, nós temos, mas claro, precisaríamos de mais? Precisaríamos, mas a gente sabe que até o momento da situação que a gente vive não dá. Mas aí a gente tem peritos apaixonados que complementam isso com amor, Jomar. Ok. Amanda, obrigado, pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho extensivo a todos os seus colegas peritos criminais lá do Instituto de Polícia Científica aqui da Paraíba, porque eu sei que está entre, talvez até mais ainda, né? Entre os 5 melhores do Brasil. Sim. E buscando quem sabe está no topo, né, da perícia. Eu sei que se depender dos profissionais, logo estarão lá. Mas como você falou, é necessário investimento, né? Investimento de governo, né? Acreditar no trabalho de vocês e saber da importância, não para o governo, não para a justiça, não para a polícia, mas para a população. Falou tudo. Que é quem realmente vai aí ter todos os benefícios desse trabalho que vocês realizam. Parabéns e muito obrigado pela sua presença aqui. Maravilha, Jomar. Eu que agradeço pelo espaço, viu? Amanda, obrigado, viu, querida? Obrigada Parabéns, viu? Sucesso para você lá.